boa noite, meus queridos! Como dito, vamos matar aqui a saudade. O Fala Doutor aqui está retornando seus trabalhos. E para responder a enquete aí que nós fizemos, para vocês saberem que de fato é o nosso co-host titular. Agora, o menino de triunfo, Dr. Anthony, vulgo Toninho, tá aqui, vai fazer aqui as participações permanentes, né, Toninho? A partir de agora. Vamos começar juntos esse projeto para divulgar cada vez mais, porque precisamos de vários doutores, né? O intuito desse podcast, basicamente, é trazer pessoas que sejam entendidas de qualquer assunto, para que possa informar, para que possa atualizar a população, para que você possa ficar cada vez mais informado. Olha, Vitor, tu que sempre cobra aí que eu faça a explicação, nem precisou. A gente tem um rapaz agora que ele é roteirizado, que ele segue o que tá aí no script. Eu sou o garoto rebelde, eu não sigo nada, o que vem na cabeça e no coração a gente fala, enfim. E o convidado de hoje para abrir o nosso retorno aí às atividades trago aí pro Dr. Anthony, Dr. Toninho, outro doutor, uma sumidade aqui na região de Serra Talhada e municípios vizinhos, Dr. Danúzio Oliveira, não é isso, Dr. Danúzio? Neurologista, formado na Universidade de Campina Grande. Federal de Campina Grande. É lá de nós. É lá de nós. Eu sou paraibano. Sou paraibano. Eu sou da cidade de Souza. Residente em neurologia pelo Hospital da Restauração. Isso aqui eu conheço em Recife. Membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Mestre em Ciência da Saúde, Universidade de Pernambuco. Professor de Neurologia do curso de Medicina, Universidade de Pernambuco. Coordenador do setor de Neurologia da Universidade de AVC do Hospital Eduardo Campos, membro da Câmara Técnica de Neurologia do Conselho Regional de Medicina. Rapaz, o currículo é um livro, viu? É um livro, eu chego a cansei aqui de tanto falar. E no tema de hoje, nós iremos tratar sobre uns assuntos sérios, né? Muito sérios, que na enquete que nós fizemos, o pessoal escolheu sobre AVC, demência e o autismo, que é um tema muito discutido atualmente, a questão do autismo. Toninho, eu vou passar a bola para você, que você que tem o conhecimento técnico de tudo isso aqui. Eu vou ficar de ouvinte aqui, aprendendo com vocês dois, tudo sobre a questão da neurologia aqui, que o Dr. Danúzio é expert no assunto, vai nos trazer e nos deixar atualizados sobre a matéria aí. Não, primeiramente agradecer Danúzio por ter vindo, né? A gente sabe que o tempo dele é muito corrido e agora com mais um herdeiro aí, agora que a poeira deita, né? Vamos bater as palmas? Eu até errou o botão, esse aqui, ó. Danúzio, obrigado por ter vindo. E primeiramente, assim, quem é Dr. Danúzio? Da onde vem? Por que neuro? Por que não outra especialidade? Conta aí. Deixa eu primeiro aqui fazer um agradecimento pelo convite. Adorei o nome do podcast, aí fala doutor. E agradecer mesmo. Bem, eu sou cearense, né? Na verdade, eu estou agora me dizendo que eu sou pernambuquense, porque agora eu sou metade pernambucano e metade cearense. Mas sou nascido no Ceará, numa cidade bem pequenininha chamada Várzea Alegre, fica aqui perto de Juazeiro do Norte. Eu cursei a faculdade em Campina Grande, né? E não tinha nenhuma perspectiva assim de... O que acabou acontecendo é que eu passei na prova de residência no Hospital da Restauração em Recife e conheci minha esposa, que é médica também, Regina, um abraço, um beijo para ela. E aí acabou vindo para Serra Talhada, né? Não tinha nenhuma perspectiva de vir para cá, não conhecia a cidade, não conhecia a região. A perspectiva era de voltar para o Cariri, aquela região ali de Juazeiro, Crato, Barbalha, que é até aqui pertinho, né? Juazeiro para cá. Terra do nosso Padim Cisso, né? São 2 horinhas de viagem, fica até pertinho aqui, são 180 quilômetros. E eu vou lá com uma certa frequência. Meus pais ainda moram lá. Mas é isso. A decisão de fazer a neurologia, ela, assim, eu nunca pensei, na verdade, durante a minha graduação em fazer neurologia. Mas eu já tinha passado na residência de clínica médica lá na Paraíba, né? Inclusive, quando eu fiz a prova para a residência em Recife, eu já estava cursando. Recife geralmente é uma prova mais... né? Não sei se ainda hoje já faz um tempinho isso. Era uma prova mais distante, assim, era a última prova que tinha. Então, eu já estava fazendo, já tinha vaga garantida em clínica médica. Eu comecei clínica médica em João Pessoa.
E fiquei um mês lá, enquanto saiu o resultado de neurologia daqui da Hospital da Restauração, do concurso da SES, né? PE. E aí ficou naquela, né? De quando terminei, passei o resultado, não vou, tô aqui na clínica, já estava meio estabelecido, já tinha lugar de morar. Mas a Recife é um centro maior, neurologia já era uma área meio que, embora eu não pensasse, não era uma coisa que eu não via como possibilidade, talvez até fazer clínica médica, fazer neurologia depois. Mas, enfim, eu conheci minha esposa num lugar extremamente romântico, né? Que é o Hospital da Restauração. Tem um ambiente muito romântico lá. Descrevendo restauração é uma verdadeira zona de guerra. A emergência da restauração ela é bem animada, né? Tem muito paciente. E aí acabou que a gente se conheceu em 2009. E aí eu vim aqui para a cidade a primeira vez, acho que em 2010. A cidade era bem diferente. A cidade cresceu muito nesses últimos 10, 15 anos. A cidade cresceu muito. E você, acho que você foi muito bem sucedido na questão do consultório. O que a gente vê normalmente é que os médicos ficam mais no SUS, depois vão para o consultório e acabam se firmando no consultório. E talvez você fez um movimento um pouco inverso e assumiu uma responsabilidade muito grande, né, num serviço público, e trouxe um projeto que foi premiado, né, na questão do acidente vascular encefálico, né? Conta um pouquinho sobre essa ida para o Eduardo Campos, como foi essa missão e como é que foi estruturar isso até se tornar numa referência que é hoje. Perfeito. Quando eu terminei a residência de neurologia, apareceu a oportunidade de trabalhar no Hospital Pelópolis de Silveira, que era um hospital que estava recém-construído lá na cidade de Recife. E aí eu me envolvi muito com a questão da doença cerebrovascular, porque nós começamos meio que como uma retaguarda do HR. E, assim, para vocês terem uma ideia, a primeira trombólise pelo SUS, ela foi feita no Hospital Pelópolis de Silveira, e eu estava na época lá, e a gente estava muito empolgado com essa coisa toda de chegar ao tratamento lá em 2012. Para você ver, é uma doença extremamente prevalente e um tratamento que seja mais eficaz foi chegar em 2012. 2012. Foi aprovado, acho que pelo SUS, acho que em 2010, 2011, o tratamento trombólico para o fim, né, do acidente vascular cerebral. E aí, quando eu vim para a Serra Talhada, a gente tinha aquela de tentar trazer, porque o que é que acontecia? O paciente chegava às vezes no hospital com 30, 40 minutos. A gente tem uma janela, que é um período que a gente pode fazer esse tratamento, que depois desse período não tem mais benefício para o paciente. Atualmente é 4 horas e meia essa janela. Então o paciente ele tem que ter o AVC, sentir o sintoma e chegar no hospital em até 4 horas e meia. Como o deslocamento aqui na cidade é muito rápido, você sentiu, você estava com 30 minutos ali no OSPAN. E o que a gente vê com o paciente com 30 minutos, 40 minutos, janela muito boa, mas a gente não tinha como fornecer o tratamento, porque o hospital não tinha um tomógrafo, a gente não tinha neurologista, na época a gente não tinha o trombolítico. Eu convenci na época o diretor, que era João Antônio, vou dar até um abraço aqui para ele, e a comprar algumas ampolas, mesmo o hospital não sendo, né? E aí a gente tinha, acho que a gente fez as 5 ampolas, a gente usou, mas era assim, uma trombólise por ano. Eu brincava dizendo que era meio que como se fosse o eclipse da Lua, tinha que ter uma conformidade da Lua, então tinha que ter uma coisa que o médico tivesse, que o trombolite... Mas a gente conseguiu fazer alguns tratamentos trombolíticos. Com a chegada do Hospital Eduardo Campos, em 2023, eu fui convidado, e aí eu já tinha essa questão de querer, né, fazer esse tratamento aqui na cidade. E aí eu fui convidado, e aí tentei implementar, né, a questão do trombolítico no hospital. E aí a gente precisa também dar o crédito à questão da direção do hospital, que sensibilizou-se com essa questão. Porque a direção do hospital podia dizer, não, por quê? Isso aqui não... Né? E aí eles sensibilizaram-se com a questão. E aí em 2023 a gente fez 3 tratamentos trombolíticos no Hospital Eduardo Campos. Com 2024, no ano passado, criou-se, assim, o Estado ele criou uma linha de cuidados do AVC. E aí eles criaram as unidades de AVC, que mal comparando é como se fosse uma unidade coronariana, Toninho bem conhece, onde você coloca dentro desse espaço apenas pacientes com aquela patologia. E toda a equipe é treinada para questões de tratar aquele paciente. Então, por exemplo, o paciente com ICC não fica na unidade coronariana.
comparando com a cardiologia. Eu acho que até um dos estados pioneiros. O que é ICC? Insuficiência cardíaca. Um dos pioneiros de unidade de AVC foi o regional lá de Juazeiro. Quando eu fazia a residência em 2013, já existia uma unidade de AVC. A gente fazia trombolítica e tudo mais. Aí eu lhe pergunto, quantas unidades de AVCs pelo SUS existem no estado de Pernambuco? Rapaz, eu não sabia nem que existia unidade de alguma coisa, ICC, AVC, o alfabeto aí que vocês falam das siglas médicas, eu não sabia nem que existia. No estado nosso, sim, pega esse estado, mas ponta a ponta, de quantas unidades de AVC pelo SUS, eu estou falando particular. Uma em Recife. Nós temos 3. Olha. Nós temos 3 unidades de AVC em todo o estado do Pernambuco. Uma eu acho que é em Recife. 2 em Recife. Olha aí, tá vendo? E quase acertei. Em Serra Talhada. Olha só. Então quando você pega o mapa do estado e tá lá, quais são as unidades de AVC que existem no estado de Pernambuco? Nós temos 2 em Recife e uma em Serra Talhada. Uma, Recife, eu tenho certeza que é na restauração. Restauração e Pelotas. Pronto, restauração eu sei porque eu tive o dessabor de experimentar uma dessas unidades, não por mim, mas minha mãe, ela em Dia dos Pais, 11 de agosto, ela sofreu AVC e quando ela teve que ser conduzida para a restauração, porque lá era a unidade responsável para cuidar. Inclusive tem essa separação mesmo, são as cores, né? Verde, amarela e vermelha, onde a laranja pessoa, também tem, né? Laranja também, que acho que é a transição das cores, né? É a transição do eclipse, né? Vai fechando o sol, vai chegando naquela situação. Então, de fato, Recife é considerada a referência aqui do Nordeste com relação à questão de saúde. É um estado que, de fato, eu sou da área do direito, mas por conviver tanto com doentes, a gente fica sabendo quais são, de fato, as unidades, as cidades, a localidade que, de fato, tem um bom tratamento. E Recife é considerado a referência aqui no Nordeste com relação à saúde. E que bom que Serra Talhada também está se tornando, está trazendo essas novidades aqui para a nossa região, né? Que bom, né? E através dos lutadores, né? Dos guerreiros. E aí, assim, a gente, quando teve essa unidade de AVC, a gente recebeu uma proposta do governo do estado, né? Que a gente tem uma que a gente chama de cidade Angels, que é como se fosse uma cidade preparada para tratar o AVC. E aí começou, a primeira cidade foi Ribeirão Preto, a segunda cidade foi Joinville, a terceira Sapucaia do Sul, a quarta Curitiba. E o estado de Pernambuco disse, nós queremos ter uma cidade Angels. E Serra Talhada é a menor cidade que oferecia uma estrutura que Angels pudesse seguir esse caminho. Porque nós tivemos que fazer o treinamento da equipe no hospital, tivemos que fazer o treinamento do SAMU, e o SAMU tem feito uma atuação brilhante nesse aspecto. E nós vemos também que o projeto ele também contempla uma questão educacional. Então, os professores da rede pública das escolas de Serra Talhada foram treinados para passar a mensagem para as crianças. Então, a criança ela recebia um treinamento durante uma semana para reconhecer os sinais e sintomas de AVC, para que se o avô, o vizinho, o tio, sei lá, tivesse um AVC, ela conseguisse saber o que fazer na hora do evento, né? E quais são os sinais do AVC? Pois é, e aí a gente tem uma sigla do SAMU, né, que é a que a gente ensina em todo canto e para todo mundo, que a gente faz uma regra mnemônica com a palavra SAMU, que o S é sorria, pedir para a pessoa dar um sorriso e ver se tem alguma alteração, o A de abrace, para pedir para levantar os braços e ver se tem alguma fraqueza, e o M de música, ou cantar uma música, ou falar para ver se a voz está embolada. São os 3, né, sinais mais comuns que a gente tem no paciente com AVC. E o de urgente, ligar para o 192, e aí quando o paciente, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, porque assim, aqui na nossa região, a grande dificuldade que a gente tem tido aqui em Serra Talhada é, você tem um pai, seu pai está aqui do lado, e ele começou a apresentar o sintoma. O que é que eu vou fazer? Você vai ligar para o SAMU. Só que isso ainda não está na cabeça da população, porque isso é contra-intuitivo. Eu vou ligar e vou esperar o SAMU, ou eu vou pegar meu pai, botar ele no carro e partir para o hospital e levar para o hospital. Veja, quando a pessoa liga para o SAMU já aciona o Eduardo Campos, dizendo, nós vamos chegar com o paciente aí, e o hospital já se prepara para aquele paciente que vai chegar. Nós temos uma rede de informação que isso acontece. E o SAMU ele não precisa de senha. O SAMU ele entra no hospital
Se você for para o OSPAM, você vai perder tempo para ser visto pelo médico do OSPAM. O médico do OSPAM vai perder tempo para pedir uma senha. Do OSPAM vão ter que pedir uma ambulância, porque lá no OSPAM não tem um tratamento. E você podia ter tido toda essa celeridade se você tivesse ligado para o 192. A gente está tentando fazer essa educação na população, para que essa informação chegue. Hoje a gente trombolizou um paciente de Triunfo. A gente fez 3 trombólises em 2023, 28 trombólises em 2024. Poxa. Aumentamos. E a nossa meta esse ano são para 50 trombólises. A gente já fez 4 esse mês. E até essa questão, para a população de Serra Talhada, acaba sendo realmente contraintuitivo, porque existe um hábito muito grande de levar ao OSPAM. E é importante ter essa noção, porque ainda a burocracia da central de leitos, ela é muito complicada. Para você ter noção, às vezes a gente passava 1 hora pedindo senha. E aí você perde. Você não entra no Eduardo Campos, você não entra no Eduardo Campos, você precisa de uma senha para você entrar, porque lá é um hospital mais especializado, não é uma porta aberta. Entendi. Então o que a população precisa entender é que, para que o paciente ele possa ingressar no hospital, para que ele possa receber ali o atendimento, para que ele possa ser visto pelo médico, ele tem que entender que existe toda uma burocracia que vocês têm que seguir para poder olhar para a cara dele e, a não ser que ele entre pelo SAMU. O SAMU ele tem porta-entrada em qualquer hospital do Brasil. O SAMU é como se fosse o fura-fila. Ele entra... Faz passo, né? Ele entra sem senha, sem... O SAMU ele tem livre acesso a qualquer unidade hospitalar do Brasil. É o fast pass da saúde. Chama o SAMU que você vai cortar a fila. E por isso também que é tão importante o SAMU. Às vezes a gente vê que as pessoas não utilizam da maneira correta, e às vezes a gente vê assim, poxa, acho que o SAMU devia ter em toda... Eu sou um defensor do SAMU e acho que o SAMU devia ter em todo canto, devia ter SAMU, porque o SAMU ele consegue fazer prestar um serviço de urgência e levar para o hospital correto e a coisa funciona. Mas é como eu estou dizendo, assim, a gente partiu de 3 tratamentos em 2023 para 28 tratamentos em 2024 e a gente já fez 4 trombólises, hoje é dia 16? Dia 16. Então nós fizemos em 16 dias de 2025 mais do que nós fizemos em 2023. Isso porque a gente agora tem uma rede, a gente trombolizou paciente de Buíque, a gente trombolizou paciente da Pedra. Então, assim, municípios que não pertencem nem a Geres. Pedra é Ceará? Não, Pedra é perto de Arco Verde. E me conta o seguinte, assim, para o pessoal entender direitinho, o que é a trombólise? Perfeito. E qual é a grande vantagem dela? Assim, do que você realizar? O que é que acontece com o paciente quando você realiza uma trombólise? Pronto, a trombólise é um tratamento que a gente faz agudo para a gente tentar minimizar o déficit neurológico. Então, quando o paciente ele chega em até 4 horas e meia, a gente tem a possibilidade de fazer um medicamento para retornar, para a gente recuperar o que o paciente perdeu. Quando a gente passa dessas 4 horas e meia, o tratamento é muito mais para evitar que ele tenha outro, que a gente chama de profilaxia secundária. É óbvio que a neuroplasticidade, a fisioterapia, ela pode entrar para depois de algum tempo, para a gente recuperar. Mas às vezes a gente pega um paciente com a janela boa, que ele chega no hospital sem mexer nada, a gente faz o trombolítico e o paciente sai andando. Então, assim, é uma coisa que você vê meio que fantástico. É o espinafre do Popeye. Só que você tem um tempo. O paciente ele tem que chegar em até 4 horas e meia. Aí o que é que acontece muito aqui na nossa região? Eu comecei a sentir, e o AVC é uma doença que ela ocorre subitamente. Você está bonzinho e de repente você sente. Aí o cabo diz, não, peraí, eu senti isso agora, de uma hora para outra pode ser que melhore. Eu vou esperar um pouquinho. Se não passar, eu vou procurar um atendimento. Ou o que é ainda pior, não, eu vou tomar um chá de não sei de quê, eu vou tomar aguardente alemão? Um aguardente, eu vou botar 2 captopril debaixo da língua, eu vou pegar um AS da minha mãe e vou... Então, assim... Vou tomar um chá de boldo. Vou tomar um chá e se não melhorar, que é outra coisa que a gente tem tentado alertar a população, é isso, é você sentiu, procurar a unidade imediatamente, porque a gente... Um receio que a gente tinha era assim, a gente prepara o hospital todo e nós temos um tempo de porta-agulha fantástico. Então, assim, o que é que a Organização Mundial de Saúde preconiza? Que entre o paciente entrar no hospital e receber o trombolítico, seja menos de 30 minutos. Aí eu tenho que treinar a minha equipe, para na hora que o paciente chegue, o hospital pare.
Por quê? Porque ele tem que chegar, ele tem que fazer assim, ele tem que ser visto pela triagem, ele tem que ir para a tomografia, ele tem que fazer o exame, ele tem que ser funcionado os acessos, ele tem que ser dirigido para a sala onde é feito o trombolítico, a farmácia tem que liberar o trombolítico, a burocracia. Não pode existir essa burocracia. A média que a gente tem atualmente de tempo porta-agulha é em torno de 10 minutos. E nosso recorde é 5 minutos. Então, nós já trombolizamos um paciente em 5 minutos. Chegou e só... Chegou, vai para a toma, vai a toma... É assim. Os cabas são ligeiros. Não? E assim, tem até uma brincadeira, né? Que eu prometi uma caixa de chocolate para toda vida que a gente fizesse a trombólise para a equipe, né? Toda vida que o paciente chegar e a gente cumprir esse tempo de 30 minutos, eu vou dar uma caixa de chocolate para a equipe. Toda trombólise era em menos de 30 minutos. Aí eu digo, não, peraí, não vai ser assim. Vai ser assim. Agora vai ter que ter vai dobrar a meta agora. É por recorde. Quem trombolizou com 17, beleza, agora tem que ser a próxima, só vai ganhar quem fizer com menos de 17. Aí foi para 14. Aí ganhou a caixa quem foi para 14. Aí depois foi para 10. Ganhou a caixa quem foi para 10. Aí depois foi para 8. E aí, hoje a gente está em 5 e a gente sempre dizendo, e aí, conseguiram bater o recorde? Eu, você bate menos de 5 é quase impossível. Vai virar, tá igual aquele pit stop de Fórmula 1, né? Exato, nossa... A gente usa isso, inclusive, em apresentação, que tem que ser... O treinamento é igual ao pit stop de Fórmula 1. Isso acontece porque a gente é avisado pelo SAMU. Então, o SAMU avisa, vai chegar um paciente aí no hospital daqui a 15 minutos. Aí todo o hospital se prepara. Se tiver um doente na toma, o doente sai da toma. O cabo da farmácia já está com uma ampulazinha aqui, na hora que precisar já vai liberar. O pessoal já separou o leito, já está... Quando o doente chega, igual o pistão de Fórmula 1. Então, Danúzio, você que trabalha com AVC, né, há muito tempo, qual é aquele perfil de paciente que você vê, pô, esse cara tem um risco muito maior de ter AVC? E de outra forma, a gente na cardiologia tem notado que pacientes mais jovens, cada vez mais, vêm infartando mais. Isso está ocorrendo também na questão do AVC? Assim, idade é um fator de risco, né? É o fator de risco não modificável mais importante. Então, é óbvio que o AVC é muito mais prevalente, muito mais incidente na população idosa, mas a gente tem sim observado uma mudança, né, vamos dizer assim, da epidemiologia com aumento de casos em pacientes mais jovens. Então, a gente já viu pacientes com 40, 50, até com 16 anos, pacientes mais novos que a gente viu interno lá no hospital com AVC. A gente até teve que fazer exames de ressonância para realmente confirmar, porque a gente achou, poxa, 16 anos, será que realmente é isso, né? Não é comum acontecer numa idade não tão baixa. E também aquela história, né? Assim, a gente diz que o AVC, acidente vascular cerebral, o AVC não é um acidente, né? O AVC é a diabetes, o tabagismo, a falta de atividade física, o hambúrguer do fim de semana, todo fim de semana. Então, assim, uma hora a conta vai chegar e aí o AVC é a conjunção de vários fatores modificáveis, a maioria deles. A gente vai dizer que 90% dos fatores associados ao AVC são modificáveis. Se eu tiver uma dieta balanceada, se eu parar de fumar, se eu praticar atividade física, se eu controlar minha pressão alta, meu diabetes, a gente consegue evitar o acidente vascular cerebral. E só fazendo um adendo, né? Se eu puder controlar alguma coisa, o que é que eu vou controlar? Hipertensão arterial. Então, o principal fator de risco para o acidente vascular cerebral é hipertensão arterial. E uma coisa interessante é que eu sempre falo, às vezes, para os pacientes, e não sei se você concorda, às vezes, quando a pessoa tem um AVC, existe uma resposta, mesmo que ele não esteja antes com a pressão alta, mas durante o AVC a pressão pode subir um pouco. Pode subir. E, às vezes, eles querem baixar todo custo. São duas práticas que a gente não recomenda, que é não baixa a pressão do paciente, porque isso, obviamente, se tratando do AVC isquêmico, que é o mais prevalente. 85%, 90% de AVC são isquêmicos. Mas eu costumo comparar, e aqui a gente está falando numa linguagem bem informal, é como se eu tivesse uma caixa d'água e tivesse uma bomba, que é o coração que tem que jogar sangue lá para cima, que é a cabeça, né? Que é a caixa d'água. Então, para a bomba poder o sangue subir, ele precisa ter o quê? Pressão. Então, se eu baixo a pressão, eu estou piorando a água, o sangue de chegar lá em cima. E o AVC é como se fosse um entupimento, o entupimento do cano que está levando essa água. E a gente precisa muito bem bombear com mais força para poder passar. Então, não baixa a pressão. Mas isso tem mudado para melhor, viu? Se a gente via muito mais as pessoas fazerem isso. Agora a gente está tentando, e a gente tem visto ultimamente que essa cultura de baixar a pressão, 12/8 é a pressão do consultório. Na urgência
Isso. Principalmente no AVC isquêmico, a gente não quer que a pressão esteja 12/8. Ela tem que estar um pouquinho mais alta, que é para perfundir melhor o cérebro. Pronto. Eu acho que tem outro tema também, a gente já falou bem de AVC, e que às vezes também tem correlação, né? A gente fala muito hoje sobre Alzheimer, né? E o Alzheimer, ele está naquelas... o que o pessoal acha é que todo paciente que começa a esquecer as coisas é Alzheimer, né? O que seria o Alzheimer? O que é que se engloba, né? O que é que leva a pessoa a começar a ficar mais esquecida e começar a reduzir suas funções cognitivas? Ele chega muito isso no consultório, né? Essa já é uma doença, né? Mais do consultório. É tanto que às vezes você pega um estudante lá e quer fazer uma avaliação num paciente, por exemplo, com AVC agudo, cognitiva, para ver se o paciente tem alguma demência. A gente diz, não, calma, não pode fazer uma avaliação no paciente agudo, no paciente internado. Isso é uma doença mais do consultório. E o Alzheimer, ele é um tipo de demência, né? Então, a gente tem vários tipos de demência. A gente tem a demência de Corpus de Levy, a gente tem a demência vascular e a gente tem a demência de Alzheimer. A demência de Alzheimer é o carro-chefe, vamos dizer assim, das demências. E as demências, elas são caracterizadas por alterações cognitivas. E o Alzheimer é aquela alteração cognitiva mais comum de acontecer, que é a alteração amnéstica, que é a perca de memória. Mas você pode, por exemplo, ter uma deficiência cognitiva por uma disfunção executiva, ou por uma disfunção visoespacial, ou por uma disfunção de cálculo, ou por uma disfunção de linguagem, que todas essas são funções cognitivas. Explica um pouquinho melhor como é que seria um paciente que tem uma demência mais de função de linguagem, por exemplo. Por exemplo, ele não consegue nomear as coisas. Você pergunta como é o nome disso aqui, e a palavra não vem. Seria uma demência mais semântica, vamos dizer assim. Ou então ele tem um discurso, mas o discurso dele ele vai colocando palavras soltas que não existem. Então, assim, ele pode ter um quadro de um tipo de demência, que aí a mais comum nesse aspecto é a demência frontotemporal, que é um tipo de demência que não é Alzheimer, onde a função de linguagem ela é mais prejudicada. No Alzheimer, o que vai ser mais prejudicado, óbvio, existem formas atípicas da doença de Alzheimer, mas o que vai ser mais prejudicado é a questão da memória. É a mais comum de todas as demências. Na verdade, é mais comum você ter um quadro misto, não é como você ter assim, um Alzheimer puro mesmo, mas é o mais comum que leva as pessoas a procurarem o consultório. E aí a gente tem dois extremos e aquelas pessoas que procuram na hora correta. Quando eu falo dois extremos, é aquela pessoa que tem 20, 30 anos, bota um celular no canto, não lembra onde botou e diz, eu estou com demência. E não é bem assim. Eu estava quase me enquadrando nisso aí. Eu tô lascado, porque, cara, é impressionante. Duas coisas, cara, que... Fala o nome, eu já esqueci. Antes de falar, eu já me esqueci. É chave. Tanto que você entrou aqui, é no dedo. Porque para não esquecer, não correr o risco de esquecer o dedo em canto nenhum, só se cortar, né? E chave de carro. Chave de carro, cara. Tem que ter num canto específico, porque se mudar, é pedido. Eu lembro, não. O que a gente tenta ver no jovem, né? Que não é comum. Eu tenho, sei lá, 2, 3 pacientes com doença de Alzheimer com menos de 60 anos. Muito pouco, muito raro. Mas, assim, o que a gente costuma lembrar é que, assim, a atenção é a antessala da memória. Então, para que você tenha e fixe uma informação no cérebro, você precisa estar atento àquilo que você está fazendo. E o mal da nossa geração é fazer muita coisa ao mesmo tempo. TDAH. O TDAH já é um transtorno do neurodesenvolvimento. Existem alguns pesquisadores agora falando em o que eles chamam de TDAH Late-Onset, que é o TDAH de início tardio. Mas, assim, isso é muito questionável. Talvez ele tenha aparecido na idade adulta porque o paciente ele é confrontado com a necessidade maior de utilizar. Então, sempre que a gente pega um adulto que a gente pensa que pode existir um TDAH, a gente tenta remeter à infância. E como era aquela situação na infância? Tu teve alguma dificuldade na escola? Tu foi aquela pessoa que reprovou durante tuas atividades? Tu já fez 3 faculdades? Já está no 4º relacionamento? Que o TDAH ele é meio assim, né? Caramba, eu conheço uma pessoa assim. O perfil do adulto com TDAH, às vezes, tem esse perfil. Eu tenho um paciente TDAH que já fez faculdade de marketing, medicina,
direito. Então, assim, aquela pessoa meio que ainda não se achou muito. E quando você procura, assim, o passado dela, você vê que na infância já tinha alguns sinais. Mas, assim, no DSM, que é o que a gente usa para classificar essas doenças, ainda está lá no capítulo do neurodesenvolvimento, transtornos do neurodesenvolvimento. Vamos traduzir as siglas aí. DSM código de doença. Manual, um código, vamos dizer assim, que das doenças mentais. Certo. É como se fosse um CID. Exatamente. Ainda voltando um pouquinho nessa questão de Alzheimer. A população está sempre envelhecendo, né? E existe assim, meu pai teve Alzheimer, eu tenho risco de ter, como é que vai ser? E existem alguns fatores assim, para você não ter Alzheimer, é bom você seguir essa cartilhazinha aqui para ir dando uma aliviada. Perfeito. Existe a questão genética, existem algumas formas genéticas de doença de Alzheimer. Esses pacientes que eu disse que desenvolvem muito precocemente, provavelmente têm alguns genes, mas a doença, na grande maioria das vezes, ela é poligênica, né? Não tem um gene específico que faça com que a pessoa desenvolva. Então, é como eu costumo dizer, tem um risco, mas não é uma sentença. Se você teve um pai que teve, você tem um risco maior de ter, mas não quer dizer que você obrigatoriamente vai ter. E o que faz a gente evitar, o que faz meu cérebro ser saudável é o que faz meu corpo ser saudável. Então, dieta balanceada, atividade física, deixar a cabeça com atividade para funcionar, não fumar, não beber, diminuir vícios, etc, etc, etc. Só retomando um pouquinho, eu tinha falado que a gente tem os dois extremos. Um é essa pessoa de 30 anos que chega para a gente e quer, porque quer ter um quadro, porque está esquecendo a chave do carro. E o outro extremo é aquele vozinho de 80 e 90 anos que a família acha que esquecimento é coisa da idade e acabou-se pronto e não procura o médico porque aquilo ali está esclerosando. Exatamente. Era muito comum. Então, esse é aquele paciente. Um é aquele que é muito preocupado com uma coisa que ele provavelmente não tem e outro que não se preocupou com algo que deveria ter sido preocupado, mas achou que era só do envelhecimento e que não tomou nenhuma atitude. Então, assim, qual é onde é que a coisa pega? Quando é que eu devo me preocupar? Quando seu pai, sua mãe, ele deixou de fazer as atividades que ele fazia. Significa dizer que minha mãe cozinhava muito bem, agora ela não consegue mais. Minha mãe era uma boa costureira, agora ela não consegue mais costurar. Meu pai ia no banco e resolvia as coisas do banco tudinho, pegava o dinheiro, blá, 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 agora ele está se atrapalhando. Minha mãe ia fazer uma feira, passava um troco, fazia a feira direitinho, comprava tudo certinho, agora está vindo toda atrapalhada. Então, quando o paciente ele começa a perder a capacidade de realizar suas atividades instrumentais, que são esses exemplos, peraí, tem alguma coisa errada. Como é o tratamento? E aí o tratamento hoje, a gente costuma dizer que o tratamento, a doença de Alzheimer é uma doença incurável, crônica, degenerativa, inexorável, ou seja, o tratamento ele é puramente sintomático. E aí eu preciso abrir um parêntese, porque às vezes as pessoas vão na internet, olhar alguma coisa no Google, né? E veem que, por exemplo, nos Estados Unidos, o FDA, que é a agência americana, né? A Food and Drug Association, não sei, aprovou recentemente uma medicação que ela teria algum efeito para evitar a progressão da doença. Significa dizer que se nós pegarmos um paciente numa fase muito leve, ao fazermos essa medicação, a gente pode evitar que o paciente chegue em fases mais avançadas. Essa medicação ainda não foi aprovada aqui no nosso país, né? Nós estamos nos anticorpos monoclonais, que é o nome desse remédio, de segunda geração. E, assim, o que é que acontece? Vou tentar explicar assim, de uma maneira mais fácil de ser compreendido. Não é um nome bonito que o cara... É um nome bonito, né, bicho? A gente tem na doença de Alzheimer um acúmulo de uma proteína normal no cérebro, que a gente chama de proteína beta-amiloide. E o que esse medicamento faz é inibir a via de acúmulo dessa proteína. Do ponto de vista lógico e muito que a medicina não é assim, ao inibir essa proteína, obviamente eu vou acabar com só que as coisas não são assim. Então, quando se fez o estudo, você viu que essas placas se depositavam menos, mas os resultados clínicos, ou seja, a melhora do paciente, a despeito de limpar as ressonâncias funcionais das placas, eram muito marginais. Então, não se observou um efeito clínico tão bom quanto o efeito de imagem, um efeito
patológico, vamos dizer assim. Foi semelhante ao que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Existe uma medicação para limpar o eletrocardiograma ficava limpo, mas o cara morria do mesmo jeito. E assim, você não trata exame. Pra ficar bonito na tela, fica. Mas a ressonância limpa, mas o doente tá do mesmo jeito. Pra voltar não. Pelo menos pra estagnar o negócio lá, não tá funcionando. Aí o que acontece e o que é que sempre haverá, né? Aos dois lados, as pessoas... Esses trabalhos são feitos com 1 ano da medicação, 1 ano e meio. Acho que o trabalho mais longo são 36 meses. Será que daqui a 5, 10 anos essa curva não vai se distanciar? O paciente que está tomando o remédio, depois do 2º, 3º ano, ele não vai começar a estabilizar e o outro vai começar... Sabemos. Aí tem que esperar. Cenas dos próximos capítulos. Mas nós ainda não temos essa medicação disponível. A Anvisa ainda não disponibilizou essa medicação aqui no Brasil. E nós temos não é uma questão a ser resolvida, é que é um tratamento extremamente caro. Se não me engano, os anticorpos de primeira geração, o custo era em torno de 100 a 200 mil dólares por ano. E Alzheimer não é uma doença rara. Alzheimer é uma doença muito comum. E o SUS é um sistema único de saúde que tem que cobrir. É um dever do Estado. Exato. Então, você já imaginou os pacientes todos com Alzheimer ter que fazer um tratamento que custa 200 mil dólares, R$1,5 milhão por ano? Primeiro que o Estado ele não vai custear de forma de bom grado. Nestes casos, se de fato o médico que está ali acompanhando o paciente indicar que é aquele tratamento que vai dar uma sobrevida ou que vai garantir uma melhora significativa no tratamento da doença, o Estado ele é obrigado a fornecer o medicamento mediante a propositura de uma ação judicial. E o que vai, no caso, prevalecer é o laudo. Quem é soberano nesse sentido é o laudo médico. É o laudo do médico que trata o paciente. Existe um órgão dentro da justiça que serve como o farol, o basilador, o natijuiz, que ele quem dá fundamento para o juiz para ele poder fornecer ou não o medicamento. Mas, acima do entendimento do natijuiz, está ali o entendimento do médico a qual tem conhecimento que, com a tomada daquele medicamento, vai ter a garantia ali significativa de melhora do paciente. Aí o Estado vai ter que cobrir. Que a gente não tem ainda esse benefício significativo, vamos dizer assim, estabelecido. Mas assim, o que eu acho é que nos próximos anos, inclusive para a questão de diagnóstico, teve um trabalho, saiu ano passado, acho que em maio ou em junho, que dizia assim, Alzheimer é uma doença biológica. Significa dizer que o Alzheimer não é mais uma doença clínica. O Alzheimer é uma doença biológica. É tipo assim, você vai fazer um exame, tem um marcador, e se você tiver um marcador, você tem doença de Alzheimer. Aí vamos tentar fazer um comparativo para o povo entender. Diabetes. O diagnóstico de diabetes é um diagnóstico de um exame. Você tem um marcador, que é a glicose. Eu não estou sentindo nada, mas sua glicose de jejum está em 150. Não, eu não sinto nada. Mas você é diabético. Se você repetir, né? Tem que repetir. Acho que tem no geral, repete, tem 2 exames. Pois é. Então, faz assim, a contraprova, né? Pois é. Então, assim, mal comparando, e a gente tenta trazer essas comparações para facilitar o entendimento e tudo, e etc, etc. Isso foi muito criticado. Isso foi um trabalho, foi lançado por um grupo de estudos, que é um grupo de estudos respaldado, né? Acho que é americano. E aí a sociedade europeia e a própria sociedade brasileira emitiu uma nota para a gente sobre essas questões esses marcadores biológicos, porque começou a encher de informação, o povo chegar no consultório, eu quero um exame que diga que eu tenho Alzheimer, eu quero um exame que diga que eu tenho Alzheimer, que eu não tenho. E a coisa não é bem assim. A própria Academia Brasileira emitiu um texto em que situações você deve fazer a dosagem desse marcador e que nós continuaremos... O nosso entendimento, o entendimento da Academia Brasileira é de que a doença de Alzheimer continua a ser uma doença clínica e que o paciente precisa ter manifestações clínicas para a gente dizer que ele tem ou não tem a doença de Alzheimer. Rapaz, a sensação que o Alzheimer... assim, como todo cardiologista, neurologista, muito paciente crônico e muito idoso, mas a sensação que essas doenças neurodegenerativas, na verdade, quem sofre muito é a família, Sim. né?
Até porque o cara vive em Nárnia, né? Assim, você não, ele vive em outro mundo. Eu tenho uma paciente mas que... a família é... A filha diz, doutor, essa mulher não é minha mãe. Porque ela mudou tanto de comportamento. Perde a essência, né? E ela diz, olha, eu não enxergo mais minha mãe nessa senhora que está do seu lado. E você vê que para um filho dizer isso de uma mãe é um negócio, né? Mas é isso. E a gente tem que também tentar tratar do cuidador, né? Cuidar do cuidador, porque o cuidador ele tem uma carga de trabalho, de sofrimento, de peregrinação, de médico em médico, e não é fácil. Fora que tem que ter uma rede de apoio muito grande, né? Existem benefícios para o cuidador nessas situações? Que ele tem que sair, às vezes, do... Olha só que interessante essa questão da concessão de benefício ou não para o cuidador. Porque, de fato, existe ali uma demanda de tempo muito grande. Para o paciente, se ele for aposentado por invalidez, o termo anterior, que hoje é benefício por incapacidade permanente, ele ganha um acréscimo, um benefício de 25%, que é justamente para poder custear os cuidados com ele, para poder pagar a pessoa que, de fato, vai ficar com ele de uma maneira permanente. É o chamado acréscimo de 25%. Mas para o cuidador, ele é um trabalhador comum. No caso, a pessoa que está ali... Que às vezes é o familiar, né? E às vezes tem que deixar o trabalho para cuidar. Mas aí trabalhar para cuidar da minha mãe. Deixa de ser um trabalho, ela deixa de estar no mercado, inserida numa atividade comum, e passa a ser a cuidadora. Então, aí a pessoa teria que, de fato, assinar a carteira dessa pessoa para poder garantir o recebimento de alguma coisa. Uma aposentadoria, ou se a pessoa adoecer também, que é bem comum, porque geralmente a pessoa o cuidador, que não seja da família, não leva isso, sai de casa e ele já esqueceu o trabalho. E mas também diminuição de carga horária, isso não existe também não, né? Assim, eu vou pedir para eu, sei lá, trabalhar meu expediente, alegando que... Existem decisões nesse sentido, sim, desde que flexibilizam a jornada de trabalho. Existem decisões, mas isso aí não é unânime. Não é unânime. Infelizmente, existem decisões também favoráveis ao empregador que não permite que haja essa redução. Ou seja, quer cuidar, peça para sair e vá para lá. E a gente sabe que existe a dificuldade, por quê? Porque quando o familiar ele é a pessoa responsável para cuidar daquele parente, geralmente o dinheiro que é ali voltado para casa, ele passa a ser voltado único e exclusivamente para a família, sem as condições de pagar ou assinar uma carteira ou pagar uma contribuição para o INSS, e a pessoa geralmente fica prejudicada. É bem comum chegar lá no escritório, a dúvida é o seguinte: meu pai ele morreu, tem Alzheimer, ele chegou a falecer em decorrência da doença. Eu vou ter direito a alguma coisa? Porque acho que tem direito à pensão. Sim. Aí eu pergunto, você tem alguma deficiência? Não. Você é o que dele? É filha? Sou. Infelizmente, comadre, você não vai ter direito a nada não. Por quê? Porque você não se enquadra aí dentro dos critérios, incumple com requisito. Mas não é maior inválido. Já é de maior, já completou os 21 anos, que é a idade... a idade, trabalhar. A maioridade previdenciária, então, infelizmente, você não vai ter direito. Você vai ter que ser promovido ao mercado de trabalho, procurar emprego para poder se sustentar, infelizmente. Rapaz, e assim, pra gente fechar essa questão de Alzheimer, eu acho que esse aqui é mais polêmico, porque a internet agora tem tudo, né? O que é que tu acha dessa questão? O pessoal hoje fala muito em intestino, desbiose intestinal que causa Alzheimer, e os injetáveis, e não sei o quê. O que é que tem realmente assim? O intestino, que o pessoal fala muito da questão de desbiose, está muito relacionado, neurotransmissor e tudo mais. Que é desbiose. Mas alterações das bactérias do seu intestino. Diz que existe um estudo muito grande sobre isso, estudam muito, mas a minha opinião sobre isso eu vou dar depois de Danúzio, mas... O que é que você acha? Assim, tem alguma influência? Não tem nada muito forte? É interessante que isso foi... Eu estava assistindo uma aula recentemente e um dos temas que foi questionado lá nessa aula foi justamente esse. Foi uma pergunta, acho que foi algum... Que essa interface existe, intestino e cérebro. E a gente sabe que ela existe.
Mas aí dizer que no final da discussão, o que conduzia a discussão disse, nós ainda não temos nenhuma evidência de que repor essas substâncias ou de que trabalhar em cima disso traga algum benefício clínico comprovado para os pacientes. Então, nós não temos ainda nenhuma indicação de fazer isso pensando nesse... Se nós vamos ter isso no futuro, se nós vamos ter estudos que mostram isso, aí é uma outra questão. Então, o que a gente vê é que, principalmente nessas reposições de nutrientes, etc., é que, assim, a gente vê um estudo pivotal, a gente vê um estudo que a gente costuma dizer que os estudos, eles têm fase, né? Fase 1, fase 2, fase 3... Aí o cara pega um estudo de fase 1, que é um estudo experimental, né, e laboratório, e vê uma melhora e quer trazer isso para a sua realidade clínica, né, sem passar pelas outras fases. Se a gente vê uma eficácia realmente comprovada no ensaio clínico, duplo cego, placebo controlado, etc., como a coisa tem que ser feita. Então, eu acho que assim, eu acho que na medicina a gente não tem que ter aquela visão niilista de que tanto fulano é do bem e fulano é do mal. Não é assim que a coisa funciona. A gente sabe que existe essa interface que a gente precisa estudar. Então, enquanto não tivermos estudos mostrando, eu já peguei pacientes, inclusive, de alguns, né, tratamentos aqui em Serra Talhada que vieram para mim perguntando se fazer essa medicação, ou fazer essa reposição, ou fazer esse soro, se tinha algum benefício. Eu digo, olha, não tem nenhum benefício. Ah, não, mas disse que melhora a questão intestinal, imunidade. Eu não sou imunologista, nós não temos benefício para essa questão ainda estabelecida. Se no futuro a gente vai observar isso, vamos para frente. Porque eu acho que a sensação das pessoas é, primeiro, que a gente conhece toda a fisiologia do nosso corpo, porque eu acho que a gente não conhece nem 5%, 10%, sei lá, é tudo muito... ainda nebuloso, e acha que às vezes o corpo humano é um quebra-cabeça, que existe um fluxo reto que se você tirar uma pecinha aqui ou então colocar uma pecinha aqui, as coisas daqui para frente funcionam da forma que você espera. Mas o maior exemplo, por exemplo, essa questão do Alzheimer que ele falou. Se você tiver uma medicação que não deposite aquela substância, o cara continua com Alzheimer do mesmo jeito. Então, assim, a gente não conhece a fisiopatologia 100% da doença, das coisas. Então, tudo tem que ser testado. Mas, hoje em dia, tem uma moda brutal, assim. E a gente tem que tomar cuidado, né? Acho que é cuidado com isso. É assim, a gente não é que não, beleza. Se a gente tiver isso comprovado, vai estar na mesma. Mas, até o momento, como nós não temos uma eficácia comprovada... Eu acho que dá para você ter uma regrinha geral para você desconfiar. Se uma substância serve para muita coisa e coisa não correlacionada, desconfie. Por exemplo, se o cara diz que previne Alzheimer, infarto e, sei lá, neuropatia. Rapaz. São coisas assim... Tem uns remédios desses que passam na rádio. Não, tem cura até... Água rabelo. Cura até chifre. Água rabelo lá na Paraíba era muito comum. É uma pomada que cura até chifre. Bota, o bicho deixa de crescer, né? Traz o amor em 7 dias. Quer dizer que esse tipo de remédio o cara não deve confiar não, né? Não entendi. Pronto, e eu acho que pra gente... O último tema, pra gente falar um pouquinho rápido também, que é um mundo... Mas é sobre a questão... Brincar, parou a chuva. Me diga uma coisa, por que tanto autista? O que é que tem, assim? O que foi que aconteceu que o mundo... Essa pergunta é muito feita, né? Assim, acho que todo dia chega uma mãe pra gente perguntando a gente, doutor, por que tá tendo tanta criança com autismo? Realmente a gente tem percebido isso, Danúzio. Nós que trabalhamos com direito previdenciário, rapaz, é um aumento significativo. Cara, é de assustar. É de realmente de assustar. Existe algo, na minha visão, né? Existe algo concreto e existem algumas teorias. O que é algo concreto? Algo concreto é que, assim, o autismo, ele é muito novo. Esse transtorno do espectro do autismo, né, é muito novo. Então, o autismo ele só entrou no DSM-3. Os primeiros casos que foram descritos, né, lá na, sei lá, metade do século passado, 1950, 1940. Então, assim, os casos, o autismo, a doença autismo, o transtorno autismo, ele é muito novo. E
quando você tem um transtorno que é muito novo, as pessoas muitas vezes têm casos que a gente não diagnosticava anteriormente e que passamos a diagnosticar mais. Não é incomum você lembrar que você tinha um coleguinha na sua sala. Às vezes tinha aquele cara que era meio estranho, que era ali, né? Mas ninguém dizia que aquilo ali era um autismo. Por quê? Porque naquela época, quando a gente era mais jovem, né? Ali na segunda série, do primário, a gente via uns coleguinhas que geralmente ficavam mais afastados, que tinham alguma coisa, mas ninguém dizia que era autista. Então, uma coisa que eu acho que explica isso é a questão da gente ser um transtorno de uma descrição muito nova. Segunda coisa é que o DSM-4, não sei se foi o 4 ou foi o 5, ele disse, tudo agora que tiver essas características vai estar dentro do que a gente chama de transtorno do espectro do autismo. Então, a gente não fala mais em transtorno global de desenvolvimento, a gente não fala mais em síndrome de Asperger, a gente não fala mais em autismo atípico. A ideia é todo mundo que preencher os critérios vai estar dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, tudo está no balaio e a gente vai dizer se isso aqui é um nível 1, um nível 2 ou um nível 3 de dependência. É isso que a gente faz hoje. E que o próximo DSM já se questiona. Será que é assim que a gente deve proceder? Será que tudo isso é a mesma doença? Eu tenho um transtorno, perdão. Eu tenho um paciente que é PhD, biólogo, publica artigos e ele tem o transtorno do espectro do autismo. E eu tenho uma criança que tem uma deficiência intelectual que não consegue falar, que não consegue... Severa. E é transtorno. Será que isso realmente é... Isso eu estou colocando para discussão. Isso é o que a gente tem discutido. Será que tudo isso enquadra? É realmente o espectro de uma mesma coisa, de um mesmo transtorno, entendeu? Porque existem nuances, né? Ou será que a gente vai ter que redividir de novo como a gente fazia lá atrás? Eu não peguei essa época da divisão, a gente já pegou essa época que é mais... Quando eu terminei, eu já estava nessa época de colocar tudo... A ideia que a gente tinha era, vamos chamar tudo de transtorno do espectro do autismo para que a gente possa fornecer um tratamento adequado e não corra o risco de crianças não serem diagnosticadas e não fazerem os devidos tratamentos. Era isso que a gente aprendeu, vamos dizer assim. E hoje a gente se pergunta, será que todo mundo realmente precisa de algum dentro tipo desse transtorno, né? Está dentro... E isso também vale para o TDAH. Será que nós estamos tendo tanto TDAH? Será que não é a demanda que a gente tem hoje de que todo mundo tem que ser muito bom? Muito produtivo. E às vezes o cara tem que fazer 30 coisas e aí não tem como, cara. Será que a gente tem tanto transtorno assim? Isso é uma pergunta que as próprias sociedades estão se fazendo, né? E muita informação hoje, muita informação. E só para finalizar, aí o que é mais teórico? Existe uma teoria da paridade, que é a questão de que hoje as mulheres têm filhos, os casais, né? Têm filhos muito mais tarde do que tinham há, 50 anos atrás. Então, assim, talvez o envelhecimento parental seja uma coisa que pudesse justificar. O fato é que se você pegar a prevalência no CDC americano, você vai ver, era 1 para 300, depois foi 1 para 100, depois foi 1 para 80, depois foi 1 para 35, hoje é 1 para 26. E assim, 1 para 26 mas tem alto. Essa teoria 10% de TDAH, pô. Mas essa teoria, 1 para 10 TDAH. Pois é, mas essa teoria é um pouco... Eu acho que é um pouco infundada, porque se assim fosse, as mulheres mais jovens não teria aí... Não, mas assim, se não você teria um filho com espectro, né? Não é... Essa é uma visão muito... né? Mas se você for pegar assim, a prevalência em pessoas mais jovens e a paridade, ela interfere sim, não só no autismo, mas em outras circunstâncias. Então, se a gente for pegar proporcionalmente, não é que não possa. Você pode ter uma mulher com 18 anos, teve um filho. Não, mas o doutor disse lá que se eu tiver com 18 anos, agora não ter menino tudo. Não é isso que a gente... Essa questão do TDAH é interessante, de 1 para 10, né? Porque vai aumentando a incidência. Parece aquela questão do livro Alienista, que ele começa a dar o diagnóstico, né, de quem tem transtorno mental ou não. Daqui a pouco ele começa a acrescentar mais coisas. De uma hora para outra, a cidade praticamente toda... E ele começa a se questionar, será que eu sou doido? E depois ele mesmo vai pro... Não, assim, a gente... A depender do dia, se a gente fizer o questionário de TDAH,
Daí vai ter, botar um povo para fazer aqui, vai ter alguém que vai dar, depender do dia, vai ter alguém que vai preencher os critérios ali, vai gabaritar, né? Vai preencher alguns critérios. E todos esses transtornos, eles não têm um marcador biológico, né? Então, assim, o ideal... Explica pra gente o que é um marcador biológico. Um exame que você diga que a pessoa tem ou que não tem. Pessoal. Então, todos eles chegar na farmácia, tirar o exame, eu tenho aqui, não é não. Pois agora, isso também causa alguns problemas, né? Eu estava até falando sobre isso. Hoje em dia tem muitos profissionais que às vezes dão um diagnóstico, talvez de uma forma sem a experiência e tudo mais. Porque quando você dá um diagnóstico de autismo, acaba sendo pro resto da vida, né? Você, mesmo que talvez não tenha todas aquelas características e tudo mais, mas o cara incorpora aquilo, a família incorpora. É uma situação... E o cara se torna autista pro resto da vida. E às vezes as mães não entendem isso, porque às vezes as mães chegam no consultório, elas pagam uma consulta e ela quer saber o que é que o filho tem. Então, como é que eu vou no meu consultório? Soube que o senhor é um bom profissional, vim aqui no seu consultório, paguei o valor da consulta, estou saindo da consulta sem saber o que o meu filho tem. Então, assim, às vezes a gente precisa de toda uma avaliação de uma equipe multidisciplinar, de um terapeuta ocupacional, de uma psicóloga, de uma fono. Às vezes a gente demora 3, 4, 5, 10 sessões para a gente poder dar um diagnóstico mais assertivo, né? Às vezes a gente não consegue, numa consulta de 40 minutos, 1 hora, observar todos os comportamentos da criança. É óbvio que existem aqueles quadros que são mais clássicos, né? A gente consegue identificar o transtorno de uma maneira muito mais tranquila, mas existem casos que a gente fica, rapaz, espera aí, eu vou precisar da ajuda de alguém. Principalmente quando os pacientes são muito novos. Então, às vezes, chega uma mãe com a criança com 1 ano e meio, e o que a gente observa nas crianças com o transtorno do espectro do autismo é justamente essa questão da interação social. E a criança com 1 ano e meio, ela ainda não demonstrou aquela interação social, né? E às vezes não é fácil a gente estabelecer um diagnóstico de uma maneira tão precoce. A história clássica é assim, doutor, esse menino meu é diferente dos outros. É assim que eu estou achando que esse menino meu é diferente. E às vezes é assim, a tia desse menino acha que ele é, a mãe, às vezes, né? Ou tem aquela fase da negação e tudo. O avô desse menino, então assim, a própria mãe não nota, mas assim, acha que vai passar, né? E aí o que a gente vai é tentar estabelecer o que é essa variação do comportamento. Porque no frigir dos ovos, ninguém é igual a ninguém. Então, existem pessoas que têm... Agora, quando esse comportamento ele está trazendo algum prejuízo, não, peraí, a gente vai ter que intervir de alguma forma. Como é o tratamento? E o tratamento, assim, a gente não tem... A mãe disse... No final da consulta, a mãe disse, tá bom, doutor, eu entendi que não tem um exame para dar um diagnóstico. Agora me diga qual é o remédio. Ele não diz, não tem remédio. Então, nem tem exame, nem tem remédio. Então, o fato de dizer que não tem remédio não quer dizer que não tenha tratamento. Então, a melhor maneira de você modificar o comportamento é através de um treinamento, né? Você vai tentar fazer... Existem metodologias, o ABA, né, que é a metodologia mais aplicada. Existem algumas críticas ao ABA, mas é a que tem mais estudos mostrando benefício, que é você tentar fazer um treinamento com a criança visando uma mudança do comportamento dela. Melhorar a interação, diminuir o interesse restrito, diminuir as ecolalias, etc, etc, etc. E aí a equipe multiprofissional. TO, fono, psicóloga, psicopedagoga, e tentar fazer com que a criança ela consiga melhorar a questão comportamental. Não é muito barato, não, né? Não. E a gente tem alguns serviços pelo sistema de saúde aqui na nossa cidade, mas o que acontece é que a demanda ela é muito brutal, maior do que a oferta, né? Então, e o problema, assim, no final das contas, às vezes o tratamento médico acaba sendo mais barato. Porque os outros são extremamente recorrentes. E tem que ser feito com uma certa frequência. Às vezes a doente diz, olha, só tem dinheiro para ir para terapeuta para ir para sua consulta. Vá para a terapia, minha filha. Não venha, deixa para vir aqui, porque a terapia é o que muda a vida dessas crianças. E o que a gente quer, na verdade, não é curar. É socializar. Exato. Tentar diminuir o máximo de dependência que aquele transtorno traz à criança. Então, se eu consigo reenquadrar, reinserir essa criança, ela começa a ter uma interação melhor, ela começa a diminuir a questão dos interesses restritos, ela começa a participar mais. Eu estou trazendo essa criança para uma curva de desenvolvimento mais típica, né?
Então, o objetivo da gente... A minha consulta com um paciente ela é mais uma aula explicando aos pais, né, o que é o transtorno, como é que a gente vai fazer, do que propriamente alguma intervenção medicamentosa. Às vezes é necessário. A gente tem alguns pacientes com grau de agressividade, com crises epilépticas, com transtorno de sono, com inquietação, com TDAH associado. Que eu digo aos pacientes que a gente só divide esses transtornos no livro para estudar melhor. Mas na vida real... É tudo junto e não misturado, é incomum você ter um TAG com TDAH, um TEA com TDAH, um TAG com TOC. Então, assim, não é incomum você ter isso. E a gente vai tratando aquilo que, medicamentosamente, aquilo que é mais importante. Então, existe espaço para o medicamento? Existe. Mas a mãe tem que sair da consulta entendendo que o medicamento não é para melhorar a socialização da criança. Às vezes eu costumo falar com as terapeutas, a gente tem umas terapeutas lá, Luana, Maiana, que trabalham com a gente lá no Vila Saúde, e a criança é muito inquieta, e aí a gente faz alguma medicação e a criança começa a ficar menos inquieta e começa a participar melhor das terapias. E aí eu brinco com a mãe que às vezes as mães vêm dizer, eu tô depois do remédio, não é outra pessoa. E o remédio não foi o que fez, foi a terapia que melhorou. Por ele participar melhor da terapia, foi o que está fazendo. Mas nós, é cultural, acho que do brasileiro, tomar um remédio. Então, assim, se não tomar um remédio, se não tiver, como o povo daqui chama, um cachete. Um cachetezinho. Se não tiver um cachete... Então, aí eu tenho que explicar muito a questão da importância das terapias. A terapia é fundamental. Não é barato. Geralmente, a gente tem judicializado bastante essa questão. Por quê? Porque no SUS, como foi bem explicado, a demanda é alta e existe uma limitação. E por ter essa limitação, eles limitam a quantidade de visitas, vamos supor, de retornos para você realizar a terapia. Não E muitas vezes não é uma nem duas nem três. Uma por mês. Não é suficiente. Se eu te ensinar uma coisa daqui a um mês, for perguntar em 1 hora, imagina, ela tem que ser todo dia. Num dia ela vai para fono, num dia ela vai para TO, num dia ela vai para psicólogo, no outro dia ela volta para fono, no outro dia ela volta para... Então, assim, é terapia. É a mesma história que a gente entra do filho que abandonou o trabalho por conta do pai que tem Alzheimer. Aqui é a mãe que abandona outra porque tem que levar o menino para as terapias. Demanda tempo. Dando prosseguimento aqui, meu amigo Toninho, e é mais uma novidade aqui do quadro Fala Doutor, é a participação direta dos nossos seguidores aqui em fazer perguntas para os nossos convidados. Perguntaram aqui, Dr. Vitor, por que você é tão lindo? O que você acha dessa pergunta aqui? Eu acho que está precisando de um exame de vista. Que é isso? Ou foi Grazi? Deve ter sido, né? Meu amor, eu sei que foi você que fez essa pergunta. Mentira, isso aqui só foi o teste. Mas, brincadeiras à parte, estamos aqui com um dos nossos seguidores, Adeilson Xavier. Perguntou aqui o seguinte: como a tecnologia está ajudando no tratamento e na reabilitação de pacientes com AVC? Pergunta até boa, interessante, viu, cara? E aí, doutor? Veja, a gente como é que a tecnologia está ajudando aí na reabilitação hoje, do povo? Em relação a tratamento, hoje a gente tem a trombectomia, né? Que é o tratamento, vamos dizer assim, mais... Que é você fazer um cateterismo, como se faz na cardiologia, só que você fazer isso voltado para a artéria cerebral. Então, vamos supor... Carótida, né? No caso. Ou vertebrais, né? Que são os vasos os principais, né? Que fazem a vascularização cerebral. Mas, como você falou a história do cano que entope, hoje em dia a gente pode, a depender do tempo também, né, fazer um cateterismo e ir com um dispositivo lá no cano que está entupido e aspirar o trombo, o coágulo, né, e reperfundir o tecido cerebral. Então a gente chama isso de trombectomia, que nós não temos aqui em Serra Talhada. Esse procedimento a gente só tem, até onde eu sei, em Recife, no HR. Até onde eu sei, é o único lugar pelo SUS que só tem... Eu acho que do agudo... É difícil. É difícil. Assim, aí realmente a lua de Júpiter tem que... Com a de Urano, alguma coisa assim para dar certo. E chegar aqui também vai demorar um pouquinho, acho que trombectomia, porque precisa de fazer, né? É uma formação... Bem...
Mas existe alguma coisa na questão do movimento em si? Não, né? Do movimento... alguma prótese, algum estímulo neurológico? Não, assim, eu não me sinto muito confortável para falar sobre reabilitação, foge um pouco da minha... existem alguns trabalhos, acho que mostrando dessas questões de inteligência e para tentar fazer alguma... Mas, assim, eu desconheço algo... A gente vê muito pouco mesmo. Fizeram uma pergunta aqui, mas eu acho que você já deve ter respondido e que não tem base, né? É possível identificar o autismo ainda na fase gestacional em bebês? Olha, veja, como é que eu vou dizer assim, possibilidade? Vamos supor, o cara tem 3 filhos e os 3 filhos dele são autistas. E aí ele resolveu fazer um teste genético, porque tem alguns quadros de autismo que tem um quadro genético, embora, como nas outras doenças, não é uma coisa monogênica. Inclusive, eu oriento as famílias a, se você tem mais de um filho com, né? E você quer ter um terceiro para a questão de orientação. Vamos supor, você tem 2 filhos, 2 são autistas. Eu quero ter um terceiro. Poxa, é coragem. Eu recomendaria fazer uma testagem genética para saber qual é o risco de você ter. Aí vamos supor assim, teoricamente, você tem 3 filhos, 3 filhos são autistas. Você está grávida do 4º, você quer saber se tem. Você pode fazer um teste genético. Se for realmente confirmada uma doença genética nesses 3 que tiveram, você pode colher, fazer uma coleta ainda intraútero e determinar. Mas isso é uma coisa bem pontual. Até porque não a immunocentese só utiliza realmente se... eu não... Funciona muito mais para você fazer uma orientação. Pô, tu tem 3, teu filho vai nascer, eles têm uma alteração genética, o próximo tem 50% de chance de nascer, e aí, realmente, você vai... querer engravidar? Agora, Tony, quer perguntar aqui, ó, aproveita aí as caixinhas. Rapaz, foi pergunta que só o pessoal tá interagindo bastante, viu? A gente já falou aqui, Orlando fez a pergunta que a gente falou nos últimos tempos da questão do aumento, né? Existe uma explicação, o doutor Danúzio já falou. De estratégias preventivas, né? A Ariane Mello também, sobre o desenvolvimento de demência, também já foi falado, que é tratar seu corpo bem, né? O segredo está no combustível, né? É o que você ingere, é o que você faz, é o tipo que... É como você trata a máquina que você vai desenvolver ou não algumas patologias. Eu vou tomar essa medicação X ou Y porque ela vai prevenir o Alzheimer. Tem a história do ginkgo biloba, né? Porque ginkgo biloba era os asiáticos utilizavam, né? E aí... Ginkgo biloba serve pra tudo, né? Pra zumbido, pra melhorar o fluxo cerebral. Pois é. Aí, assim, naquela doença que você não sabe o que fazer, mete um ginkgo biloba pra... Que resolve, né? O pessoal lá vive muito, aí tem o hábito de comer isso. Mas aí os cabas só come peixe, só come peixe. É a história do viés da co-intervenção, né? Que assim, você diz, olha, você vai agora malhar, você vai ter uma dieta balanceada, você vai dormir bem, você vai abandonar o álcool, você vai parar de fumar e eu vou colocar esse remedinho aqui. Aí, meu amigo, você fez tudo isso, o remedinho ali não fez mais... Tem uma pergunta assim, boa parte das perguntas aqui, o Danúzio já explicou muito bem, mas tem um aqui de Jason Nascimento. Posso ter um AVC e achar que é uma dor de cabeça? Ou ele sempre tem complicações? Eu acho que é mais para essa questão. Dor de cabeça pode ser um sinal de AVC? Pode, desde que ela seja... Existem alguns sinais, né? Então, por exemplo, o tipo de AVC que mais cursa com dor de cabeça é a HSA, que é a hemorragia subaracnoidea, que é como se você tivesse rompido o aneurisma cerebral, né? Mas a dor de cabeça do aneurisma, ela é o que a gente chama de thunderclap headache, que é uma dor entrovoada. É uma dor, assim, como se fosse uma martelada na cabeça. Então, eu estou aqui e senti aquela dor, aí eu devo procurar um serviço de urgência de maneira imediata. Então, existem alguns sinais que a gente vê no paciente com dor de cabeça, e aí a gente pode pensar que não é AVC. Mas eu acho assim, para você pensar em AVC, são 2 coisas que a gente fala para a população geral. Primeiro é a questão de súbito, de você estar bonzinho e de repente você sentir alguma coisa. Então, o AVC ele não se desenvolve lentamente. Não, é súbito. Eu estou aqui e de repente eu comecei... E a outra coisa que é o déficit de mediado, né? É um lado do corpo. Então, se a gente conseguir deixar essa informação à população, você sentiu alguma coisa, meu filho, que um lado do seu corpo
ou direito ou esquerdo, você sentiu uma diferença e foi de uma hora para outra, probabilidade de um AVC é altíssima. Eu costumo dizer aos estudantes, esses dias eu recebi uma canequinha que estava escrito: todo déficit neurológico súbito de mediado, que é um lado do corpo, é um AVC até que se prova o contrário. Aí eu digo isso tanto na aula, que me mandaram uma canequinha agora. Todo déficit neurológico súbito de mediado é um AVC até que se prova o contrário. Mas é a informação que a gente quer deixar, né? Ótimo. E aí, Tony, mais alguma pergunta? Não, acho que foi excelente. Parabenizar o doutor Danúzio, porque realmente, assim, desenvolveu um trabalho, não só no seu consultório com seus pacientes, mas que teve uma modificação brutal na saúde de Serra Talhada, uma inovação que ganhou prêmios e tornou Serra Talhada mais reconhecida no Brasil, né? Porque são das poucas cidades que tem, e o principal, né? Está salvando muitas vidas e às vezes não, e na maior parte das vezes, além de salvar, diminui, né, as sequelas, as morbidades que essas pessoas poderiam evoluir. Então tá de parabéns, agradecer, né, pela presença. Vitão, quer fazer algum comentário? Eu quero agradecer demais pela sua vinda aqui, foi muito esclarecedor, uma linguagem fácil. Tem termos técnicos que ele é obrigado a usar, até porque... Mas que explicou como é que explicar, funciona. foi super, hiper, mega interessante. Agradecer demais, Danúzio, você por ter vindo aqui, ter tirado seu tempo. Você eu sei que é muito corrido. Consultório, faculdade, família, ou seja, agradecer. Só o que a gente tem hoje à noite, é agradecer por sua vinda e... Só isso. Só. Vamos ver se tem... Assim, a conversa foi muito boa, estou à disposição, a gente ainda tem muita doença neurológica, aí se quiserem depois chamar para a gente conversar mais sobre outras coisas. Vamos ter, sem sombra de dúvidas. E dizer assim, a gente tem intensificado essa questão da comunicação, né? A gente organizou o serviço, a gente tem conseguido fazer com que esse tratamento trombolítico chegue cada vez mais, seja cada vez mais frequente, mas a gente precisa cada vez mais também intensificar essa informação. Ainda tem muita gente que não sabe o que fazer quando tem um AVC, que ainda não sabe o que fazer se tiver esquecido. E acho que a ideia é essa, é a gente passar informação de qualidade num ambiente onde a gente não tem muito filtro, né? Acho que a gente estava comentando isso. E é importante a gente fazer essas iniciativas. Parabéns pela iniciativa. Teve até um post, acho de Samerage agora, não sei. Teve muita repercussão no meio médico. Como a rede social hoje tem muita coisa sem filtro e muita coisa ruim, os bons têm que começar a falar para começar a encher de coisas boas as redes sociais para as pessoas também terem acesso a conteúdo que realmente... De qualidade que agregue. Que seja comprovadamente com base em ciência e tudo mais. Infelizmente, a ciência não responde tudo e nunca vai responder, porque nós somos humanos e temos nossas falhas. Mas ela tenta ao máximo, né, dar uma resposta para as coisas que a gente tem e a gente precisa colocar isso, não é verdade? Então, podcast que nem esse, que eu acho que foi isso também o seu intuito quando começou, e a gente, quando começou a seguir junto, dar essa informação às pessoas, né? O jargão, até digo que fala doutor, que é uma forma... Ele foi criado através de uma... É a forma que meu sogro me chama. Fala, doutor! E o doutor não é o doutor com DR, não. O doutor com DOTO mesmo. Do jeito que tá é o aí. Melhor. Que é o mais doutor simples. Do respeito, o doutor daquela consideração do dia a dia. Exato. E a gente tem percebido o seguinte, que são vários doutores no nosso dia a dia. Vários doutores. Não é só o doutor da medicina, o doutor do direito, não só o doutor da engenharia, é o doutor da pessoa do popular mesmo, que tem aquele conhecimento e que precisa ser divulgado aqui para a população. Não só de Serra, não só de Pernambuco, mas o alcance disso aqui, ele não tem limites. A internet não tem limites. Pode chegar em qualquer canto. E o intuito desse programa foi trazer um conteúdo de qualidade para que o pessoal, a população em si, ela agregue com isso e saiba usar a informação. Porque quando você chega aqui e explica como você identifica uma pessoa que está tendo ali o AVC, numa linguagem simples, fácil e assertiva, o pessoal, se acontecer, vai identificar e vai dizer, cara,
que bom que eu assisti aquele podcast com o Dr. Danuzio, que ele falou de uma linguagem tão simples que eu aprendi, consegui identificar e salvei uma vida. E o intuito é esse, é disseminar a informação de qualidade para todo mundo, e conhecimento é poder. E numa cadeia de tratamento, aspectos. Todos são muito importantes, desde quando quem identifica aquele que trata. Porque o que importa mais é a cadeia. Não existe um mais importante que o outro. O que importa é o elo. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, é por isso que é fundamental. E doutor Danuzio atende aonde, doutor Danuzio? Diga aí pra nós. Onde é que o caba acha você aqui? Diga aí. Eu atendo lá no Vila Saúde, né? Fica ali na rua Vereador Silvino Cordeiro, que era a antiga Floriano Peixoto. Toninho também faz parte da equipe da gente. De porta. Meu vizinho de porta. E eu também trabalho nos hospitais, né? Tanto no OSPAM, mas aí apenas em regime de plantão nas terças-feiras, e coordeno lá a neurologia do Hospital Eduardo Campos, mas assim, lá é muito mais passando as visitas, etc, tentando fazer com que a coisa ande. E para acompanhar você nas redes sociais? Possui rede social? Produz conteúdo? Ou não? Ou você é mais acomedido, gosta de ficar no seu cantinho quietinho? Você é mais do off? Eu tenho mudado a minha visão sobre essas questões, justamente pegando o gancho no que Toninho falou. Eu acho que é um caminho meio que é necessário, né? E não só para a questão assim, visando o marketing, essas coisas, não, mas também para a questão de você trazer uma informação de qualidade, né? Numa terra meio... de ninguém. De ninguém, exatamente. E assim, tem o Instagram da minha esposa, acho que é Regina Lucena, @Regina Lucena. Não é não, viu? Senão a Regininha vai nas suas orelhas. Eu só não sei se é Regina.Lucena ou Regina Lucena, mas é um Instagram que a gente opera conjuntamente. Pronto, a gente vai colocar o endereço. Regina_Lucena. Nosso operador aqui, Vitor, Regina_Lucena. Ele salvou. Regininha, ó, deu um desconto aí, que Danuzio, ele tá se inteirando nessa questão das redes sociais, então dê um desconto ao rapaz, viu? Beleza? Então segue aí Danuzio através do Instagram da Regina_Lucena, que lá eles vão produzir conteúdos informativos aí para a população, para que a gente possa fazer essa cadeia do bem e trazer informações do bem, que é isso que o pessoal procura. Então, meus queridos, vamos chegando ao fim de mais um programa aqui do Fala Doutor, onde aqui o sabido é você, e não deixe de olha aí, Vitor. Enganchou, velho. Só porque eu tô pedindo, mas eu sou teimoso, eu vou forçar. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, no YouTube, a gente vai deixar aqui o endereço para vocês, como também no Spotify, vocês que não gostam muito de assistir o vídeo, ou que não estão com tempo de assistir o vídeo, tá dirigindo, entra lá no Spotify, também estamos lá, vamos subir o episódio, e no Instagram, que é quando a gente vai divulgar as nossas atrações e os próximos quadros, eventos que a gente vai aqui produzir. Então, meus queridos, um beijo pra vocês. Valeu. Até a próxima. E tem a vinhetinha aqui. Vamos bater palma pra... Mas faz parte do improviso.